Olá, queridos curiosos! Bem-vindos a um mergulho profundo no coração do passado, onde os mistérios perduram e as respostas se escondem. No Foco na Curiosidade, nosso lema é desvendar o inexplicável, e hoje, convidamos você a se juntar a nós em uma busca intrigante por 5 enigmas históricos que têm desafiado a compreensão humana. Preparem-se para uma jornada que transcende o tempo e o espaço. 1. O desaparecimento da colônia Roanoke. Adentramos o cenário das Américas no século XVI, onde o destino de uma colônia inglesa deixou uma marca indelével na história. A colônia Roanoke, situada na costa leste do que é hoje a Carolina do Norte, permanece envolta em mistério desde o seu desaparecimento em 1587. O que aconteceu com os colonos que lá habitavam? Nossa busca por respostas começa nessa intrigante jornada. Em um ambiente hostil e desconhecido, os colonos enfrentavam desafios constantes, desde a escassez de recursos até possíveis conflitos com os povos indígenas da região. Em meio a essas adversidades, o governador John White deixou a colônia temporariamente para buscar suprimentos na Inglaterra, deixando para trás sua filha recém-nascida e os demais colonos. Ao retornar 3 anos depois, White deparou-se com uma cena desoladora. A colônia estava abandonada, com todos os traços de seus habitantes desaparecidos. A única pista era a palavra Croatoan, gravada em um poste, e CRO, esculpido em uma árvore próxima. Essa única evidência indicava a possível partida para a ilha vizinha de Croatoan, hoje conhecida como Hatteras Island, onde os colonos poderiam ter procurado abrigo. No entanto, essa teoria levanta mais perguntas do que respostas. Por que os colonos teriam ido embora? E o que aconteceu com eles depois? Será que foram absorvidos por comunidades indígenas locais ou enfrentaram outros desafios desconhecidos? As respostas permanecem evasivas, e a colônia Roanoke permanece como um quebra-cabeça complexo e cativante da história americana. Hoje, os arqueólogos continuam a busca por vestígios da colônia Roanoke, escavando as terras que um dia abrigaram esses pioneiros. As especulações variam, desde teorias sombrias de conflitos com os nativos até interpretações mais otimistas de uma integração pacífica com as tribos locais. Mas, até que novas evidências venham à luz, o desaparecimento da colônia Roanoke permanecerá como um testemunho enigmático das incertezas e desafios enfrentados pelos primeiros colonos nas Américas. 2. O destino de Anastasia Romanov. Em meio às cortinas da Rússia imperial, onde luxo e opulência coexistiam com conflitos e revolução, desenrola-se um enigma que transcende o tempo: o destino trágico da grã-duquesa Anastasia Romanov. Filha do czar Nicolau II, ela e sua família foram brutalmente executadas durante a Revolução Russa de 1917. No entanto, é o destino de Anastasia que continua a envolver o mundo em um véu de incerteza e especulação. A narrativa oficial sustentava que Anastasia e seus irmãos foram mortos juntamente com seus pais em Ekaterimburgo, uma tragédia que simbolizou o colapso do Império Russo. Contudo, relatos e teorias alternativas emergiram ao longo dos anos, sugerindo que Anastasia poderia ter escapado do massacre e vivido incógnita sob novas identidades. Uma das teorias mais famosas sugere que a jovem grã-duquesa escapou da execução e viveu uma vida discreta. Supostas sobreviventes, que alegavam ser Anastasia, surgiram, levando a décadas de investigação e controvérsia. Os avanços na ciência forense, como testes de DNA realizados nos restos mortais da família Romanov, pareciam ter finalmente resolvido o mistério, confirmando a identidade dos corpos. No entanto, as lendas persistem e as dúvidas persistem. Algumas teorias sugerem que uma das filhas de Nicolau II poderia ter escapado e vivido sob identidade falsa. Outras afirmam que certos membros da família Romanov foram poupados, lançando dúvidas sobre a extensão da tragédia. O caso Anastasia ressoa através das décadas porque vai além dos registros históricos, é uma narrativa de esperança, sobrevivência e resiliência.
A misteriosa aura que envolve sua vida e morte continua a inspirar romancistas, cineastas e curiosos, que buscam respostas em cada pista e fragmento de evidência. 3. Jack, o Estripador e seus enigmas sangrentos. Nossos passos nos levam às ruas sombrias da Londres vitoriana, onde o terror reinou sob a figura sinistra de Jack, o Estripador. Entre agosto e novembro de 1888, essa metrópole vibrante tornou-se palco de uma série de assassinatos brutais e inexplicáveis, que até hoje ecoam como um dos mistérios mais angustiantes da história criminal. O Estripador, uma figura de sombras, aterrorizava as prostitutas do East End londrino. Suas vítimas eram encontradas com órgãos internos arrancados, em cenas de crime que pareciam uma representação mórbida de pesadelos. As cartas escritas pelo suposto assassino, enviadas à polícia e à imprensa, exacerbavam o pânico e a sensação de vulnerabilidade. No entanto, apesar dos esforços da Scotland Yard e da atenção internacional, o Estripador nunca foi capturado. A ausência de provas conclusivas e a incapacidade da polícia de rastrear o assassino levaram a uma série de teorias, especulações e suspeitos potenciais ao longo dos anos. Desde artistas até médicos, muitos nomes foram levantados como possíveis identidades do Estripador. A falta de evidências concretas permitiu que a imaginação corresse solta, gerando inúmeras representações na literatura, cinema e televisão. A fascinação com o Estripador persiste, alimentada pela aura de mistério que cerca sua identidade. As razões por trás dos assassinatos permanecem objeto de debate. Enquanto algumas teorias sugerem motivações sexuais ou rituais, outras propõem que o Estripador poderia ter sido um cirurgião ou um membro da nobreza, que escapou da justiça devido à influência social. Independentemente das motivações, o Estripador continua a ser um ícone do terror histórico. À medida que mergulhamos nas pistas, evidências e teorias conflitantes, lembramos a capacidade da humanidade de se aprofundar em nossas sombras e confrontar os aspectos mais sombrios da natureza humana. O Estripador e seus enigmas sangrentos são um lembrete assombroso de que, por trás das fachadas polidas da sociedade, podem se esconder horrores indescritíveis. 4. Os mistérios das linhas de Nazca. Nossa busca pelo desconhecido nos conduz agora a terras distantes, ao deserto do Peru, onde as enigmáticas linhas de Nazca aguardam para contar suas histórias silenciosas. Essas impressionantes obras de arte, esculpidas no solo arenoso há mais de 1000 anos, desafiam nossa compreensão e nos levam a um reino de mistério e maravilha. As linhas de Nazca são um testemunho impressionante do engenho humano. Gigantescos geoglifos, que variam de simples linhas a formas complexas, como animais e figuras geométricas, estendem-se por uma vasta área do deserto. O que as torna ainda mais intrigantes é a escala das representações. Algumas das figuras têm centenas de metros de comprimento, e a aparente falta de sentido em sua localização e design. Ao longo dos anos, teorias abundaram, sugerindo que as linhas poderiam ter sido pistas para viajantes cósmicos, calendários astronômicos, ou até mesmo representações de cerimônias religiosas. No entanto, a verdadeira intenção por trás dessas criações permanece um enigma. Como os antigos Nazcas conseguiram criar esses desenhos intrincados sem a tecnologia moderna? A questão da preservação também é uma preocupação constante. As linhas de Nazca enfrentam ameaças de erosão causada pelo clima e pelo turismo, o que levou a debate sobre a melhor forma de proteger esses tesouros do passado. À medida que exploramos esse mistério, somos lembrados da nossa conexão com as culturas do passado e da nossa capacidade de admirar suas realizações. As linhas de Nazca não são apenas uma maravilha estética, mas também um convite a explorar a mente daqueles que vieram antes de nós, suas crenças e sua visão de mundo. 5. O enigma do manuscrito Voynich. E agora, mergulhemos nos confins do desconhecido ao explorar um dos mistérios mais enigmáticos da história, o manuscrito Voynich. Esse antigo livro, datado do século XV, desafia a compreensão humana com seu conteúdo indecifrável e suas ilustrações intrigantes.
À medida que nos aventuramos nesse quebra-cabeça textual, preparem-se para se perder nos segredos do manuscrito Voynich. O manuscrito, batizado em homenagem ao antiquário Wilfrid Voynich, que o adquiriu em 1912, consiste em 240 páginas escritas em um alfabeto desconhecido. O texto parece estar escrito em uma linguagem ou código que permanece até hoje indecifrável. Suas ilustrações detalhadas e peculiares, que retratam plantas exóticas, seres estranhos e cenários misteriosos, aprofundam ainda mais o mistério que o envolve. Desde que o manuscrito veio à luz, linguistas, criptógrafos e pesquisadores de todo o mundo tentaram desvendar seu significado. No entanto, apesar de décadas de esforços, ninguém conseguiu decifrar completamente o enigma. Muitas teorias foram propostas, variando desde a ideia de que o manuscrito é uma farsa bem elaborada até a crença de que ele contém conhecimentos ocultos ou informações valiosas. Os avanços tecnológicos modernos, como análise de raios-x e espectroscopia, revelaram detalhes adicionais sobre o manuscrito, mas o significado subjacente do texto permaneceu elusivo. Algumas tentativas recentes de aplicar algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural ofereceram insights intrigantes, mas a verdadeira chave para desbloquear o manuscrito Voynich permanece oculta. A busca pelo significado do manuscrito ressoa como um lembrete de que, apesar de nossos avanços tecnológicos, ainda existem enigmas que desafiam a inteligência humana. O manuscrito Voynich é um convite para explorarmos os limites do conhecimento e a natureza da linguagem, enquanto nos esforçamos para decifrar um código que pode nos revelar segredos perdidos no tempo. E assim, queridos exploradores, nossa expedição chega ao fim. Esses mistérios, embora desafiadores, inspiram nossa busca pelo conhecimento e pela verdade. Por trás de cada enigma não resolvido, reside uma oportunidade de descobrir algo novo sobre nós mesmos e nosso passado. Convido vocês a continuarem a jornada, a questionar, a investigar e a se deixar levar pela curiosidade, pois são esses enigmas que nos lembram que a busca pelo desconhecido é uma das maiores aventuras da humanidade. Gostaram de explorar esses mistérios conosco? Se sim, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com outros curiosos e comentem abaixo qual enigma histórico mais os intrigou. Não esqueçam de se inscrever no canal Foco na Curiosidade para não perderem os próximos episódios, nos quais continuaremos a desvendar os segredos da história e da humanidade. Até a próxima viagem pela curiosidade!